Marcelo Costa de Andrade, conhecido como o Vampiro de Niterói, marcou um dos capítulos mais aterrorizantes da história criminal brasileira. Nascido em 1967, no Rio de Janeiro, Marcelo teve uma infância brutalmente marcada pela pobreza extrema e pela violência constante. Desde muito jovem, ele enfrentou abusos físicos e psicológicos, tanto dentro de casa quanto nas ruas, onde foi abandonado por sua família. Essa combinação de abandono e abuso severo moldou uma mente que viria a se tornar um dos assassinos mais macabros que o Brasil já conheceu. Ao longo dos anos, ele desenvolveu uma relação distorcida com a realidade, um caldeirão de traumas que, somado à sua necessidade de controle e violência, o levou a cometer crimes que chocaram o país. Na adolescência, Marcelo já apresentava sinais de uma mente perturbada. Expulso de casa, ele vagava pelas ruas do Rio de Janeiro, tentando sobreviver em um mundo que o havia rejeitado desde o nascimento. Apesar de seus traumas, ele conseguiu manter uma aparência de normalidade. Frequentava igrejas evangélicas, procurava trabalhos esporádicos. Na superfície, parecia ser apenas mais uma vítima da marginalização social. Mas internamente, seus demônios pessoais cresciam, alimentados por um ódio silencioso. A rejeição constante e a falta de afeto transformaram Marcelo em uma bomba relógio prestes a explodir. O ano era 1991, quando Marcelo Costa de Andrade começou sua onda de assassinatos. Ele atraía meninos de rua, jovens que, assim como ele, eram vítimas de um sistema que os deixava à mercê da violência. Marcelo prometia às suas vítimas comida, abrigo e até dinheiro. Uma vez que conseguia ganhar a confiança dos meninos, levava-os para lugares remotos, em áreas isoladas de Niterói e São Gonçalo. Lá, aconteciam os crimes que chocaram a nação. Marcelo asfixiava suas vítimas, e após matá-las, realizava um ato que o tornaria conhecido pelo aterrorizante apelido de Vampiro de Niterói. Ele bebia o sangue dos meninos. Marcelo acreditava que o sangue lhe conferia uma espécie de poder sobrenatural. Ele descrevia esse ato como uma fonte de energia, algo que o preenchia de força e vitalidade. Esse comportamento bizarro e horrendo alimentou os rumores de que ele praticava rituais satânicos, embora ele próprio nunca tenha afirmado isso diretamente. Em suas confissões posteriores à polícia, ele revelou uma frieza e um distanciamento emocional surpreendentes. Falava dos assassinatos como se fossem ações corriqueiras, sem demonstrar qualquer tipo de remorso ou empatia pelas vítimas. Para ele, aquelas crianças estavam condenadas de qualquer forma, e ao beber seu sangue, ele acreditava estar libertando-as de uma vida de sofrimento. Os corpos das crianças eram deixados no local do crime, em posições perturbadoras, e em alguns casos, Marcelo retornava para ficar ao lado dos cadáveres por horas. Esse comportamento macabro denotava um profundo distúrbio psicológico, uma desconexão completa com a realidade e um desejo quase compulsivo de controlar suas vítimas mesmo após a morte. No total, Marcelo matou 14 meninos, em uma sequência de crimes que se estendeu por meses, antes que a polícia começasse a ligar os pontos entre os desaparecimentos e os assassinatos. Quando Marcelo foi finalmente capturado, ele não tentou fugir ou negar seus atos. Pelo contrário, ele cooperou com a polícia, detalhando cada um dos assassinatos com uma calma assustadora. Em seu depoimento, ele admitiu que asfixiava os meninos antes de beber seu sangue e que isso o fazia sentir-se mais poderoso. Marcelo também descreveu como sentia uma espécie de êxtase espiritual durante esses momentos, uma conexão mística que ele acreditava o elevar acima das leis terrenas. A psicopatia de Marcelo foi confirmada em exames psiquiátricos após sua prisão. Sua incapacidade de sentir remorso, combinada com uma visão distorcida da realidade, tornava um ser incapaz de compreender a gravidade do que havia feito. Após ser considerado mentalmente incapaz de responder criminalmente pelos seus atos, Marcelo foi internado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima, onde permanece até hoje. Seus crimes, no entanto, continuam a assombrar o imaginário popular. A frieza com que agiu, o ritual macabro de beber o sangue de suas vítimas, e o fato de que, até o fim, ele acreditava estar de alguma forma ajudando aquelas crianças, fazem de Marcelo Costa de Andrade uma figura que transcende a mera criminalidade. Ele se tornou um ícone de horror no Brasil, uma lembrança perturbadora de que o mal pode assumir formas inesperadas e agir em plena luz do dia.
sob a fachada de normalidade. O caso de Marcelo é um lembrete aterrorizante de que, por vezes, os monstros mais perigosos são aqueles que conseguem mascarar suas intenções por trás de uma aparência comum.